Olá pessoal, mais um vídeo aí para nossa playlist Questões Fundamentais. E como nós havíamos dito no vídeo passado a respeito dos profetas, que para nós entendermos os profetas nós temos que saber localizá-los dentro do seu período histórico e do seu momento histórico. Então vamos ver essa questão de forma prática. Vamos ler Abacuque capítulo 13, verso 2, que diz assim: Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Esse texto de Abacuque, capítulo 3, verso 2 e alguns outros textos, eles têm sido mal interpretado por alguns pregadores, alguns ensinadores, alguns irmãos, que quando eles vão realizar um culto de avivamento espiritual, logo eles lembram desse texto, como que se Abacuque capítulo 3 e verso 2 realmente falasse de avivamento espiritual, quando na verdade Abacuque capítulo 3, verso 2, não fala de nenhum tipo de avivamento espiritual. Como é que eu sei disso? Quando nós localizamos o texto dentro do seu contexto histórico, então nós conseguimos compreender do que é que Abacuque realmente está falando aqui. Mas vamos ler algumas traduções para a gente entender melhor essa questão, para ver como que as outras traduções trabalharam com só esse termo aviva, que é onde dá a complicação, onde os irmãos interpretam aqui, como que se Abacuque estivesse falando de um avivamento espiritual. A Nova Linguagem de hoje, ela traduziu dessa forma: Ó Senhor, ouvi falar do que tens feito e estou cheio de temor. Faze agora, em nosso tempo, as coisas maravilhosas que fizeste no passado, para que nós também as vejamos. Mesmo que esteja irado, tem compaixão de nós. Essa foi a tradução da linguagem de hoje. A Nova Almeida Atualizada traduziu da seguinte forma: Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. A Almeida Revista e Atualizada, ela traduziu desse jeito: Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor. No decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. A Almeida Revista e Corrigida, ela traduz da seguinte forma: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. A tradução brasileira, ela diz o seguinte: Tenho ouvido, Jeová, a tua fama e estou amedrontado. Aviva, Jeová, a tua obra no meio dos anos. Faze que seja ela conhecida no meio dos anos. Na tua indignação, lembra-te da misericórdia. Então, se nós percebemos aqui, eu não vou pegar todos os detalhes de cada tradução, meu ponto aqui é só o termo aviva. Tanto a Nova Almeida Atualizada, quanto a Almeida Revista Atualizada, a Almeida Revista e Corrigida Tradução Brasileira, elas trazem o mesmo termo aviva. A única tradução que vai trazer uma tradução diferente dessas outras aqui, da Nova Almeida Atualizada, da Almeida Revista Atualizada, da Almeida Revista Corrigida Tradução Brasileira, só na linguagem de hoje vai trazer uma tradução diferente. O ponto aqui é saber qual das traduções aqui é a que melhor compreendeu a mensagem do profeta Abacuque. Ou seja,
qual a melhor tradução que traduziu a palavra de maneira adequada na questão do aviva. Porque o que tem dado margem para se entender a questão do avivamento espiritual é a palavra aviva. Então vamos colocar de forma prática aqui como que a análise de contexto ela faz toda a diferença na hora de eu interpretar um texto, principalmente os profetas. Primeiro ponto é sabermos quem foi Abacuque. Na verdade, não se tem muita informação do profeta Abacuque, assim como os outros profetas menores também, somos desprovidos de muitas informações deles aqui. E Abacuque tem uma característica interessante, que ela não é citada em outros livros, a não ser no seu próprio livro, onde ele cita o seu próprio nome por 2 vezes. Ele vai citar isso no capítulo 1, no verso 1, no capítulo 3, verso 1, o próprio Abacuque citando. Mas em outro texto você não vai ver o texto de Abacuque sendo citado. Uma outra informação de Abacuque, que possivelmente não temos certeza, mas possivelmente ele era um levita. É uma suposição, não se tem certeza. Por que dessa suposição? Por conta do capítulo 3. Porque o capítulo 3, na verdade, ele é um salmo, ou seja, ele é um cântico, em que o Abacuque, depois de ter questionado a Deus por 2 vezes e ter tido a resposta de Deus das suas indagações, então ele faz um cântico em agradecimento a Deus pelas suas respostas. Então, por essa característica, supõe-se que ele era levita, mas também não é uma coisa que se tem confirmação. Qual é a data de escrita do profeta, do livro do profeta? E aqui eu não vou entrar nos meandros da discussão, se foi antes, se foi depois, mas eu vou colocar aqui uma data que ela é aceita pela maioria dos estudiosos, e é uma data de 607, ou no 7º século, e isso aqui é importante para nós começarmos a entender o texto de Abacuque, capítulo 3, verso 2, como o texto como um todo. Então ele é datado provavelmente no ano 607, durante o reinado do Eníco rei Joaquim. Isso antes de Judá ser subjugado por Nabucodonosor. Lembrando que Israel, nesse período aqui, já está cativo na Síria. Já foi levado cativo na Síria. Isso acontece no ano 722, mais ou menos. E então Abacuque ele foi escrito mais ou menos nesse período, no 7º século, mais ou menos ali. E a sua profecia é dirigida diretamente para Judá, que não tinha sido levado ainda para o cativeiro. Qual que é o cenário internacional, qual que é o cenário político de Abacuque? Nós temos aí nesse período três reinos aí disputando a potência, ou seja, disputando o domínio dos impérios ali. Então nós temos aí nessa configuração internacional aí brigando por essa legitimação de poder. Nós temos aí a Babilônia, nós temos aí o Egito e a Síria. São as 3 potências que estão ali disputando entre si quem dominará todo o mundo de então. A verdade é que Nínive vai cair em 612 por Nabucodonosor, e depois o Egito vai cair na Batalha de Carquemes também em Nabucodonosor. Então a Babilônia ela surge nesse período como potência. E Abacuque está profetizando dentro dessa configuração política aqui internacional que nós estamos vendo aqui. Isso para a gente localizar a profecia dele, localizar o que ele está querendo dizer no texto. E Judá ainda não tinha sido levado cativo. Então Judá está presenciando todo esse movimento das nações aí, apreensiva, porque não sabe também o que vai acontecer de certo modo. E Abacuque ele vai profetizar dentro desse contexto que nós estamos vendo aqui. Abacuque foi contemporâneo de Jeremias, né, profetizando quase que no mesmo tempo, no mesmo período. E Abacuque ele tem uma coisa interessante, num livro apócrifo chamado
o apócrifo de Daniel, lá no capítulo 14, versículo 28 a 42, eu estou falando aqui do apócrifo do livro de Daniel, a história de Bel e o dragão, em que supostamente o anjo levou Abacuque até Daniel para alimentá-lo ali quando ele estava na cova dos leões. Isso é só um mito que foi criado neste livro. Então, nós conseguimos aí entender o contexto histórico, porque é extremamente importante entender o contexto histórico desse período aqui para interpretar o que Abacuque está dizendo aqui no capítulo 3, no versículo 2. Então, o contexto histórico é este. Israel já tinha sido levado pela Síria, Judá ainda está na sua terra, mas é vassalo. Depois há uma disputa entre Egito, Assíria e Babilônia acaba tomando a frente de tudo e se torna o império do momento ali, e Judá continua ainda na sua terra, e mais para frente é que Judá vai ser levado cativo. Então, antes disso acontecer, Abacuque ele faz um louvor pedindo para que isso não aconteça. Então, por que nós falamos que o capítulo 3, na verdade, ele é um salmo? Se você ler no verso de número 1, algumas traduções aí vai trazer um termo colocado como sigianote. Esse termo sigianote é um tom de lamentação, ou seja, é o tom conforme a música ela vai decorrer. Então, por conta dessa partícula aí, sigianote, que nada mais é do que um tom musical, conclui-se que esse capítulo, na verdade, ele é um hino, né? um hino de súplica que Abacuque pede para que Deus reverta a situação, para que Judá não vá cativo também, assim como aconteceu com Israel. É um texto onde Abacuque descreve Deus salvando o seu povo do inimigo opressor, e também Abacuque, nós temos que lembrar que ele é contemporâneo de Naum e Sofonias. Sofonias são os profetas que estão profetizando ali. E quais são os temas específicos desses profetas? Tanto de Abacuque, Naum e Sofonias, o tema específico deles é falar sobre a justiça de Deus, falar sobre a soberania de Deus e a graça salvadora. Então a gente vê isso por todo o livro de Naum, nós vamos ver isso no livro de Sofonias, nós vamos ver isso no livro de Abacuque, esses elementos aí sendo tratados, a questão da justiça, da soberania e da graça salvadora de Deus. Então, qual que é a estrutura do livro de Abacuque? Ele é um livro objetivo. Há duas perguntas levantadas aqui nesse texto. Se você abrir lá no capítulo 1, no verso 2 ao verso 4, nós vamos ver o profeta levantando algumas questões. Ele vai fazer uma pergunta para Deus. Olha o que diz no capítulo 1 e no verso 2. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Aqui Abacuque faz uma pergunta e quase que põe em xeque a justiça de Deus, porque ele está vendo o povo sendo oprimido, tanto oprimido internamente quanto oprimido externamente, e ele faz essa pergunta: até quando, Senhor? O Senhor vai ver essas coisas acontecerem e o Senhor não vai tomar uma providência em relação a isso? Então, aqui, essa dúvida paira em Abacuque, devido à demora de Deus em relação à sua ação contra os opressores, tanto os opressores internos, ou seja, os próprios nobres da época ali, os poderosos de Judá, e a opressão que vem de fora das nações, no caso aqui especificamente agora, a Babilônia. Ele faz essa pergunta: até quando o Senhor vai tolerar e o Senhor não vai fazer nada em relação a essa situação? Ao que Deus vai responder a partir do versículo 5 ao versículo 11, Deus vai dar a resposta que ele pede, porque ele está pedindo uma resposta para Deus. Até quando o Senhor vai ver
a injustiça acontecendo dentro do seu povo e o Senhor não vai fazer nada. Então Deus vai dar a resposta a Abacuque a partir do versículo 5 ao versículo 11, onde ele vai narrar destruição de Jerusalém pelos babilônios. Isso aconteceu a partir do ano 606, foram 3 incursões de Nabucodonosor. Essa resposta foi dada. E na última incursão é que acontece a destruição da cidade de Jerusalém em 587. Então a resposta foi dada a Abacuque. Ele pergunta: até quando o Senhor vai ver a opressão ocorrendo dentro do povo e o Senhor não vai fazer nada? E Deus responde: isso vai acontecer quando a Babilônia entrar e destruir a cidade. E aí, voltando lá, há uma segunda pergunta que ele vai fazer no versículo 12. Então a primeira pergunta é: até quando o Senhor vai ver os nobres de Judá oprimindo o povo e não vai tomar nenhuma providência? E Deus dá a resposta a partir do versículo 5 ao versículo 11. Depois, no versículo 12 do capítulo 1, ele vai levantar outra questão. Ele vai fazer outra pergunta. Especificamente no versículo 14 está a pergunta: por que fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis, que não têm os governos? A todos levanta o inimigo com anzol, pesca-os de arrastão, os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e regozija. Então, ele faz essa seguinte pergunta em relação à própria Babilônia agora. Olha o que diz o versículo 12: não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo? Não morreremos, ó Senhor, para executar juízo? Puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina? Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que eles? Então a pergunta aqui de Abacuque é: Senhor, o Senhor está trazendo sobre nós um povo ímpio, um povo iníquo, e até quando isso vai acontecer também? Até quando o Senhor vai olhar e até quando o Senhor vai permitir essa situação? Ao que Deus vai responder e vai dizer que também o juízo cairá sobre a Babilônia. Então ele faz duas perguntas. A primeira, ele pergunta ao Senhor: até quando o Senhor vai ver os nobres da terra oprimindo o povo e nada fará? A resposta vem, e Deus diz: olha, a Babilônia vai vir sobre Judá, sobre Jerusalém, e vai destruir, ensinar punição a essa opressão. Depois ele faz outra pergunta: o Senhor vai nos castigar por meio de outros povos, ou por meio desse rei? E Deus diz que também, e a pergunta é: o Senhor vai permitir isso e nada vai fazer também? E a resposta vem que também a própria Babilônia, ela sofrerá a ira divina. Então é nesse contexto que é montado esse texto de Abacuque, com essas duas perguntas. E é colocada aqui a questão da justiça divina. Quando isso vai acontecer? Quando isso vai se proceder? E aí nós chegamos então no capítulo 2, em que Abacuque, lá no capítulo 2, no versículo 1, ele espera uma resposta de Deus em relação à indagação que ele fez, em relação aos babilônicos ali, que ele está perguntando: o Senhor vai permitir que esse povo venha sobre nós e nada vai acontecer com este povo? E a resposta vem, né? Ele fica naquela expectativa, e a resposta de Deus, ela vem a partir do capítulo 2, do verso 2 ao verso 20. Deus responde ao profeta aquilo que ele havia indagado, ou seja, a justiça viria também sobre a Babilônia em um juízo vindouro. E esse juízo ele se deu por meio da invasão persa, em que em 539 mais ou menos a Babilônia cai diante dos persas. Então a resposta foi dada. Então essa é a estrutura do texto.
essa estrutura do texto que nós estamos vendo aqui, essa configuração. E ele está olhando para toda essa situação e agora ele vai fazer esse salmo e ele vai pedir algo interessante e que nós estamos lendo aqui para nós entendermos o versículo 2, onde ele pede que aviva, Senhor, a tua obra e no meio dos anos faze conhecido, no meio dos anos a notifica. Nós temos que entender o que significa essa palavra aviva, traduzida em muitas traduções que nós temos aqui em mãos no nosso país. Então, o capítulo 3, como nós já falamos, é um hino. Ele vai fazer uma descrição histórica aqui. Se você prestar atenção, você vai ver que Abacuque, ele está nesse hino aqui, ele está fazendo uma releitura histórica, ele está recontando a história do próprio povo, recontando a história dos feitos de Deus ao longo da história. Então, do verso 3 ao verso 7, ele está relembrando a vinda de Deus para se encontrar com Israel no Sinai. Então vê que o texto está girando em cima de um fato histórico. Então do versículo 3 ao verso 7, ele está narrando essa história em que Deus se encontra com o seu povo no Sinai. Do verso 3 ao verso 7 também ele vai recordar como Deus cuidou do seu povo no Sinai. Tá? Então, primeiro ponto, versículo 3 ao verso 7, ele vai tratar desse encontro entre Deus e Israel. Segundo ponto, do verso 3 ao verso 7 também, ele vai narrar do cuidado de Deus para com este povo, e tudo isso dentro de um contexto histórico. Aí, se você pegar do verso 16 ao verso 19, ele vai falar das demonstrações de Deus no passado, ou seja, aquilo que Deus fez no passado no meio do seu povo. E diante de uma narrativa dessa aqui, que ele vai relembrar toda a história, tá? Em que ele vai dizer a partir do versículo 16 ao verso 19, que ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer assim: ouvi e o meu íntimo se comoveu, e a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. Isso ele está falando em relação à Babilônia. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente, ao mestre de canto para instrumentos de corda. Então ele vai encerrar o seu texto, em que ele fez toda essa lembrança do passado, em que Deus encontrou com o povo lá no deserto, e aqui ele vai encerrar este hino, exultando, se alegrando em Deus, pela sua providência. E cabe agora nós entendermos então o que é o tal do aviva no versículo 3, no versículo 2 do capítulo 3 de Abacuque. O texto é histórico. Todo salmo ele se desenrola a partir da história. E a partir da história, da ação histórica de Deus em relação ao povo de Israel. Ele faz ele lembra dos feitos antigos de Deus no deserto, dos feitos antigos de Deus no passado, e aí no versículo 2 ele vai pedir: aviva, Senhor, a tua obra e no meio dos anos a notifica. E aí a gente vê que nos versículos 3 a 15 ele vai fazer todo esse levantamento histórico dos feitos de Deus ao longo da história do povo, e no versículo 2 ele faz um pedido. Qual que é o pedido que ele faz no versículo 2? O pedido que ele faz é o seguinte: assim proceda no presente, agora. Ou seja, assim como o Senhor fez no passado, os seus feitos poderosos, os seus feitos maravilhosos, que o Senhor também faça dentro do nosso próprio tempo. Segundo ponto, o versículo 2,
que ele está pedindo, proceda da mesma forma que o Senhor fez lá no passado, proceda da mesma forma no nosso meio, para que eles conheçam e vejam que o Senhor é poderoso. O segundo ponto aqui no versículo em questão é a ideia de tornar fazer. Então, faça de novo, Deus. Faça de novo dentro do nosso próprio tempo as coisas que o Senhor fez no passado. Um terceiro ponto aqui é de modo que a obra de Deus, junto com Ele próprio, possa uma vez mais tornar-se conhecido. Então, o que ele está pedindo, na verdade, aqui, não é um avivamento no sentido espiritual. O que ele está pedindo aqui é que Deus faça, dentro do seu período, dentro do seu próprio tempo, todos aqueles feitos a qual ele havia feito no passado, quando o povo estava no deserto. Então, a NTLH, ela traduz esse texto melhor do que todos os outros, em que ela vai dizer: ó Senhor, ouvi falar do que tens feito e estou cheio de temor. Faze agora, porque esse é o sentido de Abacuque mesmo no texto. Faze agora, em nosso tempo, as coisas maravilhosas que fizeste no passado, para que nós também as vejamos. E em vendo essas coisas, quem sabe o povo se arrependa, quem sabe o povo volte atrás, reconheça os seus pecados e volte-se para Deus. Então o texto, a tradução Nova Linguagem de hoje, é a melhor que sorveu essa partícula aviva, no sentido de fazer de novo, no sentido de repetir de novo as obras do passado. Eu fiz uma tradução livre do texto, não é uma tradução acadêmica, uma tradução livre do texto, e está batendo com aquilo que está na linguagem de hoje. E eu fiz uma tradução livre da seguinte forma: Senhor, ouvi falar da tua fama e temi. Ou seja, tive respeito por aquilo que eu vi. Realiza de novo os teus feitos. Então, faze de novo. Então, quando ele fala faze de novo, ele quer que Deus faça aquela ação histórica que ele fez, que ele repita no seu presente tempo. E ele vai dizer: em nosso próprio tempo, e na tua ira, lembra-te da misericórdia e preserva o seu povo. Então, queridos, Abacuque capítulo 3, versículo 2, não está falando de avivamento espiritual. O que Abacuque está pedindo é que Deus realize novamente todos aqueles feitos a qual ele havia no passado, para que, quem saiba, o povo possa se arrepender dos seus pecados, dos seus maus caminhos, e se converta, e em fazendo isso, o Senhor nos livre do cativeiro. Então, é disso que trata Abacuque capítulo 3 e versículo 2. É um texto histórico em que ele clama pela história, para que Deus repita no seu próprio tempo aquilo que ele havia feito no passado, para quem sabe o povo vendo, o povo se arrependa dos seus maus caminhos, se converta e não tenha a mesma sorte que teve o povo de Israel. Mas o final da história nós sabemos. Mesmo Abacuque pedindo que Deus realizasse tudo de novo aquilo que ele havia feito no passado com o seu povo, o povo acabou indo para o cativeiro, porque Deus não repetiu aqueles feitos a qual ele havia feito no passado. E mesmo que se tivesse feito, talvez o povo também não teria voltado dos seus maus caminhos. A história testifica isso, de que todos os feitos que Deus fez no meio do povo, o povo sempre andou pelo caminho da idolatria e da desobediência. Então, querido, esse texto nada tem a ver com avivamento espiritual. O que ele pede aqui é que Deus faça aquilo que Deus fez no passado, faça no seu próprio tempo, para que em fazendo, quem sabe o povo se arrependa dos seus maus caminhos. Tá bom? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.